A paz do Senhor, meus queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez neste domingo para ministração da nossa Escola Bíblica Dominical e dando sequência nesse roteiro do trimestre que traz uma temática maravilhosa, profunda, de grande proveito para você que é aluno da Escola Bíblica Dominical. Para você que está pela primeira vez assistindo a esta programação, é um prazer tê-lo aqui. Espero que seja de grande valia, tenho certeza que será. Afinal de contas, a palavra de Deus ela é profunda ao falar com o homem, com o ser humano. A temática do trimestre, corpo, alma e espírito. Falamos aqui sobre a antropologia bíblica. Então, nós tivemos aí várias lições já importantes, falando sobre o homem, falando sobre o corpo. Nós estamos falando, nesse momento, sobre a alma, né, que é o centro das vontades, dos sentimentos. E na lição de número 6, falamos sobre a consciência. Na lição de número 7, os pensamentos. E na lição de hoje, lição de número 8, nós vamos abordar emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Essa escola bíblica tem a direção do nosso pastor-presidente, pastor Cisaque Valadares, e eu, evangelista Gustavo Ferreira, hoje ministro essa aula ao seu coração. Gostaria de convidá-lo para fazermos uma oração a Deus para que Ele nos ilumine neste momento para a ministração dessa aula. Querido Deus e eterno Pai, eu peço direção, graça, sabedoria, iluminação do Espírito Santo, para que neste momento possamos meditar na Tua Palavra. A Tua Palavra é viva, ela é eficaz, ela é penetrante no coração dos homens. Que o Senhor, Pai, através da Tua Palavra, fale, toque profundamente em meu coração e no coração de cada um dos que estão assistindo a esta live, que estão conectados com esse tema e com esta apresentação. Peço a Tua bênção em nome de Jesus. A lição de hoje, ela traz o tema emoções, sentimentos. Emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. O texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. E a verdade prática, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Então aqui já dá um panorama inicial sobre essa temática de sentimentos, de emoções e sobre a paz de Deus que excede o entendimento e que guardará os nossos corações. A importância fundamental da presença de Deus em nossas vidas para que as nossas emoções e os nossos sentimentos tenham um equilíbrio. A leitura bíblica em classe se encontra em alguns textos. Filipenses, do capítulo 4, do versículo 4 ao 7. O Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 9, versículo 36. E o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 11, versículos 35 e 36. Vamos ler primeiro Filipenses 4. Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora Mateus 9:36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles,
porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Agora em João 11, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Então fica explícito aqui, na leitura bíblica em classe, 3 textos que falam e mostram emoções, sentimentos, que fazem parte do ser humano, inclusive de Jesus, quando esteve o Filho de Deus encarnado, sendo 100% Deus, mas também 100% homem, vivenciou sentimentos e emoções humanas. E em João capítulo 11, depois de chegar no cenário da morte de Lázaro, Jesus então se emociona, e Jesus chorou. Então nós vemos que as emoções e os sentimentos, elas estão presentes em nossas vidas, né? Então é um assunto que nós vamos meditar à luz da palavra de Deus, né? E vamos aqui tentar entender como que as nossas decisões e as nossas atitudes devem ser baseados na palavra de Deus em relação àquilo que sentimos, né? Qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Porque existe uma diferença. E vamos analisar também a importância do Espírito Santo como um fator de equilíbrio na nossa vida, trazendo equilíbrio e saúde emocional e espiritual. Os objetivos da lição de hoje, primeiro ponto, é explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e a sua relação com o pensamento e a vontade. O segundo objetivo é ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar as suas reações com base na palavra de Deus. E o terceiro objetivo é demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos, ele não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os corações dos que creem. Deus, queridos, Ele nos criou e Ele não nos fez como fez a madeira, como fez as árvores, como fez outros objetos inanimados. Deus nos criou e soprou o Espírito de vida em nós e nos fez alma vivente. E ao nos fazer alma vivente, Ele colocou em nós sentimentos e emoções que fazem ou traduzem no nosso relacionamento com as pessoas e refletem várias coisas, positivas algumas, negativas outras, mas que nós vamos aprofundar um pouco aqui nessa lição. É um tema extremamente profundo. Nós vamos falar de forma superficial sobre o tema, pensando na temática de emoções humanas. É um tema da psicologia, é um tema profundo. Há vários livros sobre controle emocional e tudo mais, livros seculares, mas à luz da palavra de Deus nós temos um direcionamento e uma certeza em relação à forma como Deus nos criou e a forma como nós devemos administrar essas emoções e esses sentimentos que fazem parte da nossa vida. Então a palavra-chave da lição de hoje é emoções e sentimentos. O homem é essencialmente um ser pensante, mas não só pensante. Ele é um ser afetivo. Ele também é um ser volitivo, ou seja, é um ser que tem vontade. Então ele é um ser pensante, ele é um ser afetivo, é um ser volitivo e ele é livre. Então ele pensa, ele sente, ele deseja e ele age. Todas essas coisas são coisas que Deus deu e permitiu ao homem. O homem só pecou porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a escolha de obedecê-lo ou não. E o homem escolheu desobedecer a Deus, por isso veio o pecado. Mas Deus fez o homem essencialmente bom. Na lição anterior, nós estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como os pensamentos podem influenciar os sentimentos
e a vontade, e refletir em nossas decisões, aquilo que está em nossa mente, que a gente fica ali maquinando, pensando, remoendo, né, ruminando, né? Esses pensamentos influenciam sentimentos, influenciam a vontade e refletem em nossas decisões. Agora, nesta lição, nós vamos abordar a parte afetiva do ser humano, buscando aqui definir e diferenciar emoções e sentimentos, e compreender a sua importância na experiência humana e espiritual. Porque nós, desde quando somos gerados, e até no ventre da nossa mãe ainda, nós estamos já formando algumas emoções básicas. E essas emoções, elas são involuntárias. Desde pequeno, desde a criança, a criança já tem emoções. Nós vamos falar sobre os principais afetos, como a alegria, como o medo, como a raiva, a surpresa, o nojo, a tristeza, que são emoções involuntárias que acontecem em determinadas situações, e isso gera reflexos em nosso organismo, em nosso corpo, né, trazendo sintomas perceptíveis às outras pessoas. Então, para a gente entrar aqui, já no primeiro tópico, o homem, um ser afetivo. O subtópico 1, nós vamos ver aqui os propósitos do estudo dessa lição. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo. Isso é uma coisa clara, inclusive no Brasil. A doença do século, quando a gente fala, é a depressão. São as doenças psicossomáticas, são as doenças da mente. Hoje a medicina evoluiu demais na questão física, corporal, no controle de determinadas doenças, na cura de determinadas doenças, na erradicação de determinadas doenças físicas, mas nós vivemos um momento de grandes problemas psicossomáticos. O ser humano hoje ele tem um nível, uma quantidade de informações absurdamente, exponencialmente maior do que as gerações passadas. Uma grande parte das pessoas hoje trabalham muito mais com a mente do que com o corpo. E nós vivemos uma grande ansiedade, baseada no modelo capitalista que nós temos, onde o ter e o ser importam muito. E estão expostos em todos os cantos, em tudo que nós vemos, né? Posições, status, condições, alegrias de quem tem, privilégios de quem é, e tudo isso mexe com a nossa forma de ser, mexe com as nossas emoções, cria em nós desejos, cria em nós sentimentos como o de frustração por de repente não conseguir chegar a um determinado posto, ou ter uma determinada condição financeira, ou adquirir um determinado bem, e esses desejos, e esses anseios, e essas frustrações vão nos moldando no dia a dia, e por muitas das vezes, pela falta de um determinado controle, pelo foco nas coisas terrenas e não nas celestiais, nós deixamos que determinadas emoções e sentimentos se enraizem em nós, criando problemas como frustração, depressão, essa tristeza que não passa nunca, que acaba se tornando uma depressão. Então é por isso, esse é o principal propósito desse estudo, e por isso essa lição é tão importante. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, isso é muito bem posto, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. E isso inclui, primeiro, entender o que são emoções e o que são sentimentos, e como podem e devem ser geridos. Segundo, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos. E terceiro, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir.
nada, absolutamente nada em nós, deve estar fora do propósito de amar a Deus, de servi-lo e de adorá-lo. Então, vivenciando todo este cenário de emoções que faz parte da nossa vida, como que nós vamos gerir essas emoções com base na palavra de Deus, para que tenhamos uma vida saudável emocionalmente, uma vida saudável em todas as áreas, e especialmente dizendo sobre as nossas emoções. O subtópico 2, ele já começa a entrar, aqui antes, somente para uma reflexão, essa questão da realidade do nosso cenário hoje, sentimentos, dificuldades, é a depressão, é a ansiedade, né? São coisas que têm colocado o homem sob uma pressão muito grande. E aí há a importância de termos a presença de Deus e do Espírito Santo para trazer o equilíbrio necessário às nossas vidas. Então, o subtópico 2, já começamos a entrar aqui na afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Há pessoas que são mais afetivas do que outras. Há pessoas que demonstram com mais facilidade o que estão sentindo. Há pessoas que são muito mais fechadas. Isso é da individualidade de cada um. Mas nós somos seres afetivos. O homem, por si, o ser humano é um ser afetivo. E ainda que algumas pessoas escondam as suas emoções, não significa que elas não as sintam. Então, esses processos envolvem tanto o corpo físico, quanto a alma, que é a sede das nossas vontades. É a alma, o centro que se relaciona com o nosso espírito e com o Espírito de Deus, e ela se relaciona também diretamente com o nosso corpo, então há uma ligação. E o que acontece na nossa alma, que é a sede das nossas vontades, dos nossos desejos, do nosso querer, é o que a Bíblia fala, chama de o coração do homem. O que acontece na nossa alma reflete também em nosso corpo e também em nosso espírito. A Bíblia nos mostra que nós somos seres complexos ou completos. Corpo, alma e espírito. É o que nós chamamos na teologia de tricotomia. Nós temos corpo, alma e espírito. E que as nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Eu já entrei aqui, só adiantar o slide, que eu já entrei no subtópico 2. Podemos entender melhor assim. Primeiro, emoções. O que são as emoções? Emoções são reações rápidas e geralmente elas acontecem sem a gente pensar. Como, por exemplo, quando sentimos medo ou uma alegria de repente. De repente eu estou aqui ministrando a aula e supostamente entra um leão no corredor ali, eu vou olhar para esse leão, vou me espantar, e aí muita coisa em meio segundo vai acontecer no meu corpo por causa de uma reação espontânea, de uma emoção que eu senti involuntária ao ver um leão. Porque o meu organismo, de alguma forma, o meu cérebro já faz uma conexão de que há um risco iminente. Então ele já vai fazer um direcionamento em todo o meu organismo para que o fluxo sanguíneo ele esteja preparado nos órgãos e nas partes do corpo em que possam me dar a possibilidade, por exemplo, de uma fuga iminente. E aí o sangue vai para os membros inferiores, vai para o cérebro, e o cérebro vai ficar focado naquilo, o rosto vai ficar pálido, né? E tem muitas reações no organismo que vão acontecer repentina e espontaneamente. Isso são emoções. Uma alegria, que de repente uma notícia que chegou e você sente uma alegria, é uma emoção espontânea. Você vai sorrir, o seu rosto vai ficar formoso. São várias reações que acontecem no corpo por causa das emoções. E são tantas outras, né? A principal diferença, depois nós vamos falar sobre os sentimentos, a principal diferença é que as emoções,
ou a emoção, ela passa rápido. Ela tem pouca duração e ela é intensa. Uma criança, por exemplo, ela tem muitas emoções. Quem nunca viu uma criança brigando com a outra? Rapidinho, acabou aquela raiva, deu um tapa no outro ali, acabou a raiva, estão as duas brincando. Isso é emoção. Passou a raiva daquele momento, já voltou na naturalidade das crianças. O sentimento, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas eles permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Os sentimentos, eles vão fluindo ou vão surgindo conforme nós vamos crescendo, vamos absorvendo determinadas emoções e vamos criando um elo dessas emoções e uma conexão no cérebro e começamos a guardá-las, como, por exemplo, um sentimento de alegria ou de prazer, quando nós éramos crianças, isso fica guardado em nossa mente e gera um sentimento de prazer, até de saudosismo. O medo ou alguma frustração ou alguma perda na infância também fica gravado na nossa mente e se transforma num sentimento. O sentimento é algo menos intenso, mas ele pode perdurar por bastante tempo. Vejamos o que está escrito em Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. Aqui eu vou ler na linguagem de hoje, a NTLH. Ela é bem clara. E disse a eles, é Jesus dizendo, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Em outra tradução vai dizer, estou sentindo uma tristeza como a morte, ou próxima da morte. É outra tradução. Mas aqui para ficar claro que havia um sentimento de uma tristeza profunda. Não era uma emoção, era algo que já estava perdurando um tempo. Então, como servos de Deus, nós precisamos aprender a lidar com as emoções e os sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, aqui para retratar de forma muito clara a diferença entre emoção e sentimento, tem duas crianças brigando, elas estão com raiva uma da outra, um dá um tapa na outra, e os pais estão vendo. As crianças que acabaram de brigar, se separam, daqui a pouquinho estão juntas brincando, e os pais tomam para si a dor das crianças, discutem entre si, e passa anos e anos, e esses pais não voltam a conversar mais. Eles levam um sentimento para o coração. As crianças vivenciaram somente a raiva, a emoção momentânea, né? Os pais vivenciaram um sentimento de raiva, de proteção, que se transformou numa amargura e acabou a amizade. Então, essa é a diferença. Normalmente, nós adultos carregamos muito mais sentimentos. Às vezes, até conseguimos controlar as nossas emoções. Mas os sentimentos, se eles forem sentimentos maus, eles podem nos prejudicar profundamente. E é por isso que nós, aqui na palavra de Deus, vamos encontrar um equilíbrio através da ação do Espírito Santo, que Paulo fala em Gálatas sobre o fruto do Espírito, e um deles é o controle próprio. E essa ação do Espírito Santo ela é capaz de trazer um equilíbrio para a nossa vida sentimental, afetiva, emocional. Está aqui uma demonstração aqui das emoções, como que elas agem, né, e também os sentimentos. As emoções, elas trazem um reflexo, né, diretamente no corpo. Elas costumam ser rápidas, reações intensas, rápidas, né, e que passam aí também rapidamente. Já os sentimentos não, eles agem na mente, né? O sentimento é uma coisa que fica guardada, as emoções é uma coisa espontânea. Os sentimentos ficam guardados, né? Então eles agem já na mente do ser humano. Falando aqui no subtópico 3 sobre os principais afetos. Os principais afetos, aí existem estudos que vão falar sobre outros, né, que vão além desses 6 principais aqui, dessas 6 emoções básicas, né?
Mas são 6: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza. São as 6 emoções básicas. Emoções essas que todos nós em algum momento já sentimos na vida. E cada uma dessas emoções trazem um sentimento ou uma reação espontânea no nosso corpo. Quando elas ocorrem, elas provocam alterações corporais, como, por exemplo, um coração acelerado, uma respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca, náuseas. Adão expressou alegria, por exemplo, quando ele acordou e contemplou Eva, lá em Gênesis 2:23. É uma emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram. Então, no primeiro momento foi uma emoção, mas com o passar do tempo aquilo se tornou um sentimento prazeroso, em que viveram até uma plena cumplicidade, né? Tiveram uma vida plena de cumplicidade. Depois do pecado, eles experimentaram outros sentimentos, vergonha e medo. Esses sentimentos, eles passaram a existir só depois do pecado? Não, eles estavam ali. Mas eles não tinham florescido porque eles não tinham desobedecido a Deus, mas Deus fez o homem com essa possibilidade de sentimentos. Os sentimentos, as emoções, faz parte do ser humano. O próprio Deus também tem sentimentos e emoções. O Espírito que habita em nós também tem sentimentos. Então, depois do pecado, eles experimentaram vergonha e medo, 2 emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas ocorreram percepção da nudez, cobrir o corpo, se esconder de Deus, tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Eles tinham tudo ali com Deus. Imagine o sentimento que ocorreu na vida deles depois de serem expulsos ali do Éden. Passaram a vivenciar sentimentos que outrora eles não tinham, porque eles viviam a pureza de um relacionamento com Deus. Tristeza e dor, por exemplo, que é um sentimento, que tem um louvor que a gente sempre canta, que é algo que nós não queremos mais. Nós não queremos mais sentir tristeza, nós não queremos mais sentir dor, e nós temos a expectativa, e a qualquer hora essa expectativa vai se tornar realidade, em que o Senhor tirará de nós esses sentimentos ruins, e nós moraremos para sempre com Ele. Tristeza e dor não haverá mais. O subtópico 4, ele fala sobre a inveja, a ira e o ódio. E olha como que depois do pecado, os sentimentos ruins, eles afloraram, começaram a aparecer com uma maior intensidade. Bastou Adão e Eva serem expulsos ali do Éden, já na primeira geração, nos filhos deles, nós já vamos ver os sentimentos negativos aflorados. Em Caim, por exemplo, se observa a presença de emoção e de sentimento. Quando ele faz a oferta, Deus não se agrada da oferta dele, mas se agrada da oferta de Abel. E o problema ali não era o que ele estava ofertando, mas o problema ali era a forma com que ele estava ofertando. É um aprendizado muito grande aqui em relação à forma como nós ofertamos a Deus. Então a sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto. Um claro exemplo de reação fisiológica, tá? Lá em Gênesis 4:6. Ou seja, ele ficou irado e dava para perceber que ele estava irado. Aliás, quando uma pessoa está irada, a gente normalmente tem essa percepção muito clara, né? Porque o rosto, ele demonstra isso. É uma reação fisiológica. Então, mesmo advertido por Deus, ele permitiu que essa emoção que ele sentiu se transformasse em um sentimento de ódio. Já não era uma ira momentânea, era um sentimento de ódio. E por causa de um sentimento, ele matou o seu irmão. Então outros sentimentos depois, como a culpa, o medo, o acompanhariam por toda a vida. Olha a quantidade de sentimentos negativos que Caim acabou levando, porque deixou que uma emoção negativa se transformasse num sentimento. Porque ele não deixou a voz de Deus, que o advertiu, falar no seu coração, e ele não reagiu positivamente em relação a essa observância que Deus fez a ele. E ele acabou tendo uma vida totalmente conturbada, porque deixou
que esta emoção se transformasse num sentimento extremamente negativo, causando aí o primeiro assassinato. Sintetizando aqui o primeiro tópico, a afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afetos. Vamos aqui para o tópico 2. Emoções. Aqui no tópico 2 nós vamos falar sobre emoções e no tópico 3 nós vamos falar sobre sentimentos. Emoções, experiência e controle. Subtópico 1, reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Não tem como controlar o medo repentino, não tem como controlar, às vezes, uma alegria repentina. Acontece. Às vezes, uma sensação que você tem uma emoção ao ver uma pessoa ou ao ter uma notícia. Isso acontece, é instantâneo. Em casos assim, mesmo as reações ruins, como uma aversão, por exemplo, elas são espontâneas. Elas não se constituem pecado em si mesmas. Mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Porque assim, irmãos, emocionalmente, nós vamos construindo figuras, imagens na nossa vida que nos agradam e outras que nos desagradam. Não é muito comum nós olharmos para uma pessoa e nos afeiçoarmos a ela, dizer, essa pessoa aí parece que eu fui com a face dela, eu fui com o jeito dela. E outras pessoas a gente diz, olha, essa pessoa aqui parece que eu não fui com o jeito dela. Isso daí é o nosso próprio cérebro, o organismo, traçando perfis, porque em algum momento alguma pessoa que tenha o olhar parecido, que tenha o jeito parecido, nos frustrou em algum momento, a gente não conseguiu se afeiçoar a ele e a gente começa a criar parâmetros, né? E isso é uma coisa normal. A gente, às vezes, acaba criando até um paradigma em função de definir, né? Antes de conhecer uma pessoa, se essa pessoa realmente é uma pessoa boa para lidar, boa para conversar, a gente começa a criar alguns parâmetros com o decorrer da vida, né? E em si, esse primeiro sentimento, essa primeira emoção, ela é natural, né? Ela está fora do nosso controle, ela vem espontaneamente, por uma questão do nosso cérebro, do nosso raciocínio mesmo, né? Mas agora nós temos que ver como a gente reage com relação a isso, né? A frase do apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:26, diz, irai-vos e não pequeis. Parece até estranho, né? Irar parece ser uma emoção extremamente negativa, mas ela é natural do ser humano. Por muitas situações, você espontaneamente se ira. Mas quando Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis, não deixa o sol se acender sobre a sua ira. E outra, não deixa o sol descer e ir embora, passar o dia e você continuar com essa emoção, senão isso vai virar um sentimento, pode virar uma raiz de amargura. Então, Paulo expõe essa verdade e aconselha os efésios a controlarem a ira e não deixarem que os dominem. Então, isso faz parte de nós. E alguém pode dizer, mas eu sou fraco, eu não consigo dominar os meus sentimentos. Tudo bem, você pode ser fraco, mas se o Espírito Santo de Deus habita em você, o Espírito Santo de Deus vai gerar em você fruto. E um dos frutos do Espírito é o equilíbrio. Então é o Espírito Santo que vai trabalhar no seu coração. Seja fraco e deixa o Espírito Santo de Deus, que é forte, te fortalecer emocionalmente. Mas não se entregue às suas emoções. Porque senão isso vai se tornar um sentimento pecaminoso. O pecado, ele vai acontecer quando essa emoção se tornar um sentimento. Então permanecer irado é dar lugar ao diabo e é abrir caminho para terríveis pecados. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como uma emoção, não como um sentimento. E o verdadeiro cristão, ele não pode alimentar emoções ruins. Elas estão aí. A gente sente as emoções ruins, mas nós não podemos alimentá-las. E aí tem gente, né, que diz, não, mas eu sou assim mesmo. Eu me converti, mas o meu braço não se converteu. Isso é para justificar roubos emocionais, né, e permanecer neles. Mas isso também significa negar
a eficácia da obra de Cristo. Jesus Cristo trabalha no homem que ele é violento, que ele era violento, que ele é um homem irado, que é um homem tempestuoso, que é um homem agressivo. Jesus Cristo trabalha, o Espírito Santo molda os sentimentos dos homens. Foi assim com Paulo, com Pedro. Pedro era um homem tempestuoso, ele demonstra essas atitudes em vários momentos, mas quando o Espírito Santo o encheu, é outro Pedro. É outra história, é outro cenário. Então a obra Cristo transforma o coração do homem. Emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Então você sentir isso espontaneamente não significa um pecado em si, mas você sentir isso o tempo todo pode ver que tem alguma coisa errada. Podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem ela convive. Agora, uma pessoa orgulhosa pode até ter sido orgulhosa ou ser orgulhosa antes de Cristo, mas uma vez que o Espírito Santo de Deus invadiu o coração do ser humano, ele vai trazer a humildade, ele vai trazer outros sentimentos, a paz, a longanimidade, o amor. O amor não dá lugar para o orgulho, para a vaidade, porque ele não se ensoberbece, ele não pensa mal. Paulo falando aos Coríntios sobre o amor, 1 Coríntios 13, ele deixa muito claro as virtudes do amor. E o Espírito Santo traz esse sentimento do amor de Deus ao homem, trazendo equilíbrio para a vida do homem. Então, como exemplo, aqui o escritor cita Nabal, que ele era um personagem assim. Era um homem soberbo, era um homem mal-humorado, era um homem ingrato, está lá em 1 Samuel 25. E a sua insensatez lhe custou a vida. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, nós devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Está lá no Salmo 19, 13. Então as emoções, elas podem ser reflexo de pecado e elas podem se tornar um pecado. Agora, depende como nós vamos reagir. Por outro lado, vamos ver aqui o aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, o hormônio que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga. É o que eu disse se aparecesse um leão aqui, por exemplo. Sem essa emoção, ele serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Os nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Se alguém olhasse para o rosto de Jesus, ia ver nele uma raiva ali, uma emoção instantânea, quando ele viu os mercadores que estavam ali na frente do templo. Não significa que Jesus teve isso como um sentimento traduzido para as pessoas que estavam ali, mas era um sentimento justo, porque aquela atitude estava indo contra a palavra de Deus, então era um sentimento de justiça. Muitas outras emoções o mestre expressou durante a sua vida e também o seu ministério. Como, por exemplo, lá em Marcos 9, 36. Mateus 9, 36.
Quando Jesus viu a multidão, estou lendo na NTLH, ele ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. E tem outros textos onde Jesus e outros personagens da Bíblia demonstram sentimentos, emoções, né? Então, embora aqui, só para sintetizarmos aqui o segundo tópico, embora as emoções não sejam pecaminosas em si, a decisão de como agir diante delas é uma responsabilidade para não dar lugar ao pecado. Então, cabe a nós a decisão. Você é responsável pela forma como você vai agir com as suas emoções. É uma responsabilidade sua, agir em relação às suas emoções. O terceiro tópico, sentimentos guardados por Deus. O subtópico 1, a falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Esse é um erro, um equívoco muito grande. É a pessoa que acha que é dona de si, que tem uma autonomia muito grande, conhece seu próprio corpo, seu organismo, tem muita inteligência, muita capacidade. E aí o mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional, sobre técnicas, gestão emocional. São diversas técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Muito cuidado com isso. É claro que tem coisas boas por aí, vale a pena você ler, você buscar, você ter conhecimento, existe eficácia em alguns dos métodos, coerência, e podem realmente ajudar o ser humano nesse processo complexo, mas é limitado, né? A palavra de Deus e o Espírito Santo são extremamente completos para auxiliar o ser humano nessa jornada de reconhecimento, de conhecimento, de reação, para entender-se como um ser tão complexo que nós somos. Então nós não podemos negar a eficácia de alguma delas, todavia é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres da emoção prometem. Não raro eles se surpreendem com seus próprios fracassos, na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Irmãos, nós somos pó, nós somos frágeis, nós temos fraquezas, limitações. O ser humano é um ser humano paradoxal, é dúbio, a gente oscila o tempo todo. Quem somos nós para termos um completo controle das nossas emoções, se não for a presença do Senhor Deus em nossa vida, o Espírito Santo em nós? É só o Espírito Santo que pode nos dar essa graça, nos conduzir para uma vida plena de equilíbrio. O subtópico 2, tratando ainda dos sentimentos, lembra que no tópico 2 nós falamos sobre emoções, e agora no tópico 3 nós estamos falando sobre os sentimentos guardados por Deus. Diz obediência, humildade e oração. Está aqui uma grande receita para termos uma vida plena, emocionalmente equilibrada, estável. Em Filipenses 4:7, que é o nosso texto áureo, onde o apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo se reflete ao processo sobrenatural de guarda dos nossos corações e sentimentos, que ocorre através do quê? Da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando nós vivemos em abnegação, em obediência e em humildade, no modelo que Cristo propôs para nós. Então não adianta nós vivemos uma vida baseada nos nossos instintos. Nós temos que entregar o nosso eu para Deus, deixar o Espírito Santo nos dominar e viver uma vida de obediência, de humildade, de oração. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, renunciando seus interesses pessoais, e é só o Espírito Santo que pode nos dar esse sentimento. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas, e um coração agradecido, então cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus.
Essa obra maravilhosa é só o Espírito que pode realizar em nós, irmão. Não confie nos seus próprios instintos. Entregue os seus sentimentos, as suas emoções, a sua vida completamente ao Espírito Santo de Deus. Ele é capaz de produzir fruto abençoado na sua vida. O fruto do Espírito, trazendo equilíbrio, trazendo amor, trazendo paz, trazendo temperança, trazendo bondade e os sentimentos que agradam a Deus. Sintetizando esse último tópico, a verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos, ela vem da paz de Deus. É alcançada através da obediência, humildade e também da oração em Cristo Jesus. Observem, em Cristo Jesus. Não é pelas nossas próprias forças, mas é depositando tudo o que temos em Cristo Jesus. Para encerrarmos a lição de hoje, a conclusão diz o seguinte: não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos as nossas emoções e os sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito. E aí em Gálatas 5:22, está a palavra do apóstolo Paulo aos Gálatas. E eu vou ler na Revista e Corrigida. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Deixa o Espírito Santo envolver a tua vida. Deixa ele gerar esses frutos em você. O velho homem fica para trás, fica no passado. Deixa o Senhor transformar num novo homem. O Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida, no teu coração. Que Deus possa abençoar o teu domingo. Deus possa abençoar a tua família. Nós encerramos aqui esta escola bíblica dominical. E eu te convido a estar conosco à noite, no nosso culto da família. Que você venha com a tua família. Que você tenha um domingo abençoado, um domingo de paz. Nós iremos orar, agradecer a Deus por esses momentos. E eu de antemão já digo que o Senhor te abençoe poderosamente. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui nestes minutos, meditando na tua palavra. A tua palavra toca em nosso coração, ela nos ensina, ela nos exorta, e para nós tem sido o aprendizado diário, Senhor. Ainda, Pai, pouco temos em nós, pouco sabemos, mas que o Senhor possa fazer, Pai, abundar em nós o conhecimento da Tua palavra e a Tua vontade, que nós possamos ter o Espírito Santo plenamente em nossas vidas, controlando as nossas emoções, não deixando que as emoções negativas se transformem em sentimentos que gerem raiz de amargura ou se transformem num pecado, Pai. Mas, Senhor, através da ação do Espírito Santo, venha trabalhar em nós, aperfeiçoe-nos, ó Deus, e que da nossa parte, Pai, que cabe como reagirmos, ou a atitude nossa de oração, Pai, de leitura da palavra, que o Senhor nos dê força para que possamos cumprir o nosso papel, para sermos assim abençoados. Pedimos tudo isso em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.